Regressei à minha casa 3 dias antes da data prevista, e o que encontrei me deixou paralisada. Minha neta, Lucia, estava encolhida em um canto da varanda, com o rosto encharcado de lágrimas e os olhos inchados de tanto chorar. Do interior se ouviam risadas estrondosas. Era meu filho, comemorando com taças de vinho caras, do meu, por sinal, enquanto desfrutava da companhia de sua amante. Nesse instante, compreendi que, para eles, a menina era invisível. Não precisava ouvir explicações, a cena falava por si só. E agora, quem está me ouvindo saberá como reagiu uma mulher que construiu sua fortuna com as próprias mãos ao descobrir que seu próprio filho tramava tirar tudo o que ela havia conquistado. Vou revelar como uma vingança, pensada com inteligência e executada em absoluto silêncio, pode provocar um estrondo capaz de mudar tudo. Mas antes de continuar, conte-me nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Adoraria saber até onde minha história chegou. Elvira Montenegro não costumava adiantar seus planos, mas naquela tarde algo a impulsionou a mudar de rumo. Era uma mulher de 63 anos, com as costas eretas e o olhar que só se forja com décadas de luta. Vinha de revisar pessoalmente uma nova inauguração de sua rede de padarias e, embora pudesse ter delegado o fechamento do contrato, decidiu pegar o carro e voltar à casa de seu filho sem avisar. Talvez fosse intuição. Talvez o amor por sua neta, Lucia, aquela menina de olhos grandes e coração frágil, a tivesse chamado em silêncio. Elvira sempre foi prática. Vestia-se com sobriedade, sem pretensões. Seu cabelo, preso em uma trança que nascia da nuca, começava a mostrar fios brancos, mas isso não lhe tirava dignidade, e sim multiplicava. No caminho, pensava no que levaria para a menina, alguns livros novos, um vestido bordado que havia encontrado em sua última viagem. Ela se alegrava só de imaginar a surpresa. Havia uma semana que não havia e, na sua idade, cada abraço de Lucia era um bálsamo. Ao chegar à casa de seu filho Rafael, notou algo estranho desde o primeiro segundo. A porta não estava totalmente fechada. O som da música escapava para a rua, estridente, vulgar. Elvira franziu o senho. Rafael sempre fora cuidadoso com os vizinhos, ou pelo menos era o que ela acreditava. Empurrou a porta com suavidade, como se pressentisse que algo estava fora do lugar. Na sala, luzes quentes, copos sobre a mesa de centro, garrafas abertas. Mas o que a paralisou não foi isso. Foi Lucia, sua neta, sentada no chão da varanda, com os joelhos contra o peito, abraçada a um bichinho de pelúcia esfarrapado. O rosto da menina estava inchado, como se tivesse chorado durante muito tempo. Não gritava. Não pedia ajuda. Apenas estava ali, em silêncio, com o olhar perdido em um ponto fixo. A poucos metros, as vozes riam como se nada estivesse acontecendo. Elvira cruzou a sala em 2 passos, agachou-se e tocou o ombro da pequena. Lucia, meu amor, o que aconteceu? A menina virou a cabeça lentamente. Ao ver a avó, seu corpo desabou. Não disse nada. Não conseguiu. Jogou-se sobre ela como se fosse sua salvação. Elvira a segurou com força. Sentia seu tremor. O peito da menina subia e descia em espasmos. Onde está seu pai? Lucia não respondeu. Apenas escondeu o rosto no pescoço da avó. Então, Elvira ouviu as risadas. Gargalhadas de homem, risadinhas agudas de mulher. Brindes. O som de uma taça de cristal chocando contra outra. Elvira deixou Lucia no sofá, ligou a televisão baixinho e lhe deu uma manta. Acariciou seus cabelos. A menina se deixou envolver. Poucos segundos depois, já dormia, rendida, derrotada. Algo muito sério havia acontecido para deixá-la daquele jeito. Elvira subiu as escadas com passos firmes. Não perguntou. Não avisou. As vozes vinham do quarto principal. Ela parou diante da porta entreaberta. Não fez barulho. E o que viu foi suficiente. Rafael, seu filho. Nu até a cintura. Na cama, uma mulher jovem, desconhecida. Loira, bronzeada, coberta apenas com um lençol. Riam.
Ela o beijava no pescoço. Ele lhe sussurrava coisas ao ouvido. Elvira não entrou. Não gritou. Fechou os olhos por um segundo. Não por pudor. Por raiva. Porque o que viu foi suficiente para saber que sua neta havia presenciado algo. Que não estava dormindo quando tudo começou. Que provavelmente a deixaram sozinha durante horas. Que a menina chorava porque entendia, à sua maneira infantil, que algo estava errado, muito errado. Elvira desceu sem fazer ruído. Acordou Lucia com suavidade. Sussurrou que iriam dar um passeio. A menina mal assentiu. Não perguntou para onde. Não mencionou o pai. Como se ele já não existisse para ela. Já no carro, enquanto o motor rugia e se afastavam da casa, Elvira respirou fundo. Está tudo bem, meu amor. Agora você está comigo. Lucia fechou os olhos novamente. E não voltou a falar por toda a noite. Elvira a levou para sua casa. Deitou-a no quarto de hóspedes. Cobriu-a. Ficou ao seu lado até que a respiração da menina se tornou profunda. Só então permitiu-se chorar. Lágrimas silenciosas, contidas. Lágrimas de fúria. Discou o número de Rafael. Ele atendeu entre risos, com a voz pesada de álcool. Mãe, você já chegou? Te vi há pouco. Que surpresa. Você levou a Lucia? Ela estava dormindo, não? Digo, não a vi mais. Ela estava sozinha na varanda, Rafael. Chorando. Abandonada. O silêncio do outro lado foi imediato. Depois, uma risada nervosa. Não exagera. Estava tudo sob controle. Só um instante. Não termine a frase. Não quero ouvir você justificar o que não tem nome. Mãe? Amanhã você virá buscar suas coisas. Esta casa já não é sua. Você não tem direito de se chamar pai enquanto ignora o choro de sua filha para satisfazer suas misérias. Não fale assim comigo. Você não entende. Rafael. Eu entendi tudo. E não preciso de mais nada. E desligou. Naquela noite, Elvira Montenegro soube que seu filho já não era o homem que acreditara ter criado. Soube que a menina que amava estava quebrada. Soube que o silêncio seria sua arma. Porque o que ela planejava fazer não seria dito em voz alta. Seria feito. Ponto. E, quando fosse feito, seria irreversível. E isso estava apenas começando. Elvira se levantou com o primeiro canto dos pássaros, como fazia desde que tinha memória. Dormira pouco, com a alma inquieta e o coração repleto de pensamentos que não lhe davam paz. Entrou no quarto onde Lucia dormia, encolhida como um animalzinho ferido. A menina tinha um rosto relaxado, mas ainda restavam vestígios de lágrimas secas em suas bochechas. Elvira inclinou-se e lhe deu um beijo na testa. Não disse nada. Aprenderá que, às vezes, o silêncio era mais poderoso que qualquer consolo. Desceu para a cozinha e preparou café, aquele ritual que lhe permitia respirar fundo antes de enfrentar o mundo. Enquanto o aroma invadia a casa, sentou-se diante da janela e abriu seu caderno de lembranças. Ali, entre linhas tortas e manchas de tinta, anotava pensamentos, promessas e cicatrizes. Abriu uma página em branco e escreveu com letra firme: não vou protegê-lo. Não desta vez. O amor de mãe não me deixa cega. Me torna mais forte para defender o que importa. O telefone vibrou. Era Rafael. Não respondeu. Depois, uma mensagem: mãe, podemos conversar. Quero te explicar o que aconteceu. Não é o que você pensa. O que ela pensava. Como se as imagens que tinha visto fossem uma má interpretação. Como se a solidão da neta fosse apenas uma cena mal compreendida. Elvira desligou a tela. O tempo das palavras vazias tinha acabado. Lucia acordou mais tarde, em silêncio. Caminhou até a cozinha arrastando o bichinho de pelúcia e sentou-se diante da avó.
Não disse bom dia. Não sorriu. Apenas a olhou com aqueles olhos que perguntavam mais do que qualquer adulto era capaz de responder. Está com dor na barriguinha? Perguntou Elvira suavemente. A menina negou com a cabeça. Quer café da manhã? Lucia assentiu de leve, como se o movimento lhe custasse mais do que erguer um prédio. Elvira serviu aveia quente, com maçã ralada e canela, como ela gostava. A menina comeu em silêncio. Cada colherada parecia um esforço, mas não recusou a comida. Quando terminou, Elvira sentou-se ao lado dela no sofá e ligou a televisão com o volume baixo. Se quiser falar, estou aqui, disse sem pressioná-la. Lucia apoiou a cabeça no ombro da avó. Não falou. Mas aquele gesto era suficiente. Não precisava de palavras. Só de presença. Só de acolhimento. No fim da manhã, Rafael bateu à porta. Elvira não se surpreendeu. Já tinha previsto que ele apareceria. Abriu sem um sorriso. Deixou-o entrar, mas não o convidou a sentar. Rafael parecia cansado. Tinha olheiras, o cabelo bagunçado e aquele ar de quem tenta disfarçar a culpa com justificativas. Mãe, começou. Ela está dormindo, disse, referindo-se a Lucia. Então fale baixo. Não vim para brigar. Nem eu. Só vim ouvir até onde você é capaz de ir na tentativa de fazer com que o imperdoável pareça humano. Rafael engoliu em seco. Sentou-se à mesa como costumava fazer quando era menino. Elvira permaneceu de pé. Não lhe ofereceu café. Não era uma visita de afeto. O que você viu ontem não foi planejado. Foi um erro. Eu me deixei levar. Não me interessa se foi planejado ou não. Me interessa que a sua filha estava em casa. Sozinha. Chorando. Com medo. E você estava com outra mulher. Isso não é um erro. É uma escolha. Eu estava confuso. Você não estava confuso quando fechou a porta do quarto. Não estava confuso quando deu vinho caro a uma desconhecida enquanto sua filha se encolhia na varanda. Não, Rafael. Você não estava confuso. Estava distraído pelo seu egoísmo. Ele a olhou com os olhos marejados, mas não de tristeza, e sim de raiva contida. Nunca tinha visto a mãe falar com aquele tom. Era como se cada palavra lhe rasgasse a língua, mas também como se precisasse dizê-las para se curar. Mãe, tenho tido muitas dúvidas ultimamente. Paula e eu não estamos bem faz tempo. Eu me sinto perdido, vazio. Estive buscando algo, não sei, algo que me devolvesse a sensação de estar vivo. De ser eu. E você decidiu buscar isso colocando outra mulher na cama da sua esposa? Na casa que você divide com sua filha? Isso é, se encontrar. Que conveniente. Que moderno soa quando dito assim. E a Lucia? Ela o quê? Tinha que ser o dano colateral do seu despertar emocional? Rafael abaixou a cabeça. Não tinha respostas. Não pense que isso é novo. Eu vi chegar. Você começou a se afastar meses atrás. Cada vez que eu te ligava, você tinha pressa. Cada vez que Paula me mencionava algo, havia tensão. Pensei que fosse uma fase. Pensei que você ia amadurecer. Não foi fácil, mãe. Você acha que minha vida foi fácil? Elvira elevou a voz, mas não gritou. Foi um rugido contido que nasceu das entranhas. Você sabe o que foi criar um filho sozinha? Levantar um negócio do zero enquanto você dormia em um colchão velho nos fundos da padaria? Imagina quantas vezes eu chorei de exaustão? E quantas vezes seu pai, de onde quer que esteja, me deu forças para não desistir. Tem ideia de quantas vezes eu mordi a língua para não explodir na sua frente? Rafael não respondia. Não ousava. Seu pai morreu jovem, mas me deixou algo mais valioso do que o sobrenome dele. Me deixou uma promessa. Que eu cuidaria de você.
que te ensinaria o que é ser um homem de palavra. E agora, tudo o que ouço sair da sua boca são desculpas de adolescente com crise de identidade. As palavras pairaram no ar como lâminas. Não quero perder minha filha, mãe. Então mude. Mas não venha aqui chorar pelo que você mesmo quebrou. A menina está ferida. E se eu tiver que me colocar entre vocês dois para protegê-la, vou fazer isso. Mesmo que me custe te perder como filho. Porque se eu tiver que escolher entre o seu ego e o bem-estar dela, escolho a Lucia. Sempre. Rafael se levantou. Elvira não o deteve. Você não vai me deixar vê-la, vai? Hoje não. E amanhã também não. Quando ela estiver pronta, você vai saber. Mas agora, a única coisa que você pode fazer é se afastar. Ele assentiu. Virou-se e saiu pela porta sem olhar para trás. Elvira voltou ao quarto. Lucia não dormia. Estava sentada na cama, abraçada ao bichinho de pelúcia. Era meu pai? Perguntou a menina. Elvira aproximou-se e sentou ao lado dela. Sim. Ele vai embora? Elvira não soube o que responder. Acariciou o cabelo da menina e disse o único que podia dizer sem mentir. Por enquanto, sim. Lucia não chorou. Apenas fechou os olhos. E voltou a dormir. Naquela noite, Elvira sentou-se diante do retrato do marido. Aquele homem que a tinha amado até o último suspiro. Aquele com quem compartilhou noites de pão e lágrimas, de sonhos esmagados e de amanheceres esperançosos. Nós falhamos, sussurrou. Criamos um homem que se perdeu no próprio reflexo. Mas não vou desistir. Por ela. Pela nossa neta. Ainda posso proteger algo do que construímos. Nesse instante decidiu que faria tudo o que fosse necessário para blindar Lucia do caos. Ainda não sabia quais passos seguiria, mas sabia que seu amor não se converteria em cegueira. Seu silêncio não seria passividade. Seria estratégia. E Rafael? Rafael aprenderia o que significa ver a própria mãe se transformar em um muro. Não por ódio. Mas por amor. Um amor que não se implora. Um amor que se defende. Com a vida, se for preciso. Os dias que se seguiram foram densos como a fumaça de lenha úmida. Elvira transformou sua casa em um refúgio, não apenas para Lucia, mas também para si mesma. A rotina mudou completamente, já não saía para suas reuniões com o mesmo ritmo, nem visitava suas padarias com a energia de sempre. Seu mundo havia se recolhido, concentrando-se no coração partido de uma menina que, desde aquela noite, havia deixado de falar. Lucia acordava sobressaltada. Às vezes tremia no meio da noite. Tinha pesadelos nos quais chamava por sua mãe sem obter resposta. Outras vezes, simplesmente ficava olhando para o teto, com os olhos abertos e vidrados, como se esperasse que algo voltasse a se quebrar. Não queria tomar café da manhã. Não queria brincar. Não queria ir à escola. Elvira não a obrigava. Apenas a observava, a acompanhava, a cobria com mantas e colocava músicas suaves pela manhã. Cada detalhe, por menor que fosse, fazia parte de uma batalha silenciosa para recuperar a alma de sua neta. Uma manhã, enquanto limpava os lápis de cor jogados debaixo do sofá, Elvira encontrou um desenho. Estava feito em uma folha amarelada, com traços trêmulos. Lucia havia desenhado seu pai, claramente reconhecível pelo bigode e pela camisa azul que ele sempre usava, de mãos dadas com uma mulher loira. Ao lado, havia outra figura, com o cabelo preto como o de Paula, chorando. E embaixo, um coração partido ao meio. Não dizia uma só palavra, mas gritava mais do que qualquer reclamação. Elvira sentiu um nó no estômago. Apertou o desenho contra o peito e fechou os olhos. Aquela imagem dizia tudo. Lucia tinha visto mais do que podiam imaginar. E estava carregando sozinha um peso que não lhe correspondia. Guardou o desenho em uma pasta. Ainda não sabia se o mostraria a Rafael ou a Paula, mas não podia ignorá-lo. Do outro lado da cidade,
Paula começava a sentir que algo não encaixava. Rafael havia mudado. Chegava tarde, estava distante, inventava reuniões e escapadas de última hora. Mas o mais estranho não era isso. Era o fato de sua sogra ter desaparecido do mapa sem aviso prévio. Já não ligava. Já não passava para visitar. E Lucia, sua filha, não era a mesma. A menina não queria falar com ela. Quando Paula a chamava por videochamada, Rafael dizia que ela estava dormindo. Quando perguntava se podiam buscá-la, ele se desculpava dizendo que Elvira tinha muitos compromissos. Mas Paula conhecia sua sogra. Sabia quando algo não estava bem. Uma tarde, após encerrar uma ligação com Rafael que terminou em evasivas e frases confusas, Paula pegou sua bolsa e saiu direto para a casa de Elvira. Ninguém respondeu. Bateu uma vez e outra, mas as persianas estavam baixas e a casa parecia vazia. Discou o número do marido. Rafael, onde está sua mãe? Estou na casa dela. Não há ninguém. Você está aí? Disse ele, com uma voz um pouco tensa. Sim. Por que não me avisou que ela não estava? É que ela foi cuidar de uma amiga que está doente. Está fora da cidade. E Lucia? Está comigo, claro. Onde mais ela estaria? Paula ficou em silêncio. Algo se quebrou dentro dela. Ela soube. Seu instinto gritava. Rafael estava mentindo. E posso vê-la? Agora ela está dormindo. Está muito cansada da escola. Você tem certeza de que ela está com você? Claro que sim. O que você está insinuando? Nada, Rafael. Só acho estranho que ninguém me diga nada. Nem sua mãe, nem você. É minha filha. Não uma mala que podem mover de um lado para outro sem me consultar. Rafael não respondeu de imediato. Olha, Paula, estou lidando com muitas coisas agora. Não vamos fazer um escândalo. Falamos depois, tá? E desligou. Paula ficou olhando para a tela escura. O silêncio do telefone doeu mais do que qualquer discussão. Decidiu não insistir. Não naquele momento. Mas faria algo. Não ficaria esperando. Ela também era mãe. E uma mãe, quando sente que estão escondendo sua filha, não descansa. Enquanto isso, na casa de Elvira, Lucia estava no jardim, ajoelhada diante de uma caixa de terra onde sua avó costumava plantar manjericão. Não falava. Apenas enterrava pedrinhas com os dedos, como se nesse jogo encontrasse um canto seguro. Você gosta do jardim? Perguntou Elvira, aproximando-se com uma xícara de chocolate quente. Lucia assentiu sem olhar. Quando você era menor, seu avô plantou uma roseira aqui. Ele me disse que era para você. Que quando crescesse, veria como florescia na primavera. Era uma roseira branca. Como as dos contos. Lucia olhou para a terra e depois ergueu os olhos para a avó. Por que o papai foi embora? Elvira sentiu o mundo parar. Porque às vezes os adultos fazem coisas que nem eles mesmos entendem. E isso dói. Ele não me ama? Claro que ama, meu amor. Mas está confuso. E quando alguém está confuso, às vezes se afasta do que mais ama, sem perceber o dano que causa. Lucia abaixou o olhar. Seu silêncio era um protesto que doía mais do que gritos. Elvira sentou-se ao lado dela e a abraçou sem dizer mais nada. Apenas a segurou. Com força. Como se pudesse reconstruir seu pequeno mundo com a firmeza de seus braços. Ao cair da noite, Rafael recebeu uma ligação estranha. Não estava em seu escritório nem em casa. Estava em um lugar que ele mesmo não queria nomear, o apartamento da mulher com quem estivera naquela noite. Ele dizia que era uma aventura. Algo sem importância. Mas continuava voltando. A ligação vinha de um número oculto. Alô? Você não sabe guardar segredos, Rafael, disse uma voz grave, desconhecida.
E segredos mal guardados têm consequências. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que sua esposa esteve hoje na casa da sua mãe. Já sabe o que isso significa? Rafael levantou-se do sofá. O que você quer? Quero que você comece a pensar. Porque quando as mulheres se calam ao mesmo tempo, é porque já não estão buscando explicações. Estão planejando. A ligação caiu. Rafael ficou paralisado. Não sabia se era uma ameaça, um conselho ou um aviso. Mas entendeu algo, havia deixado pontas soltas. E essas pontas agora estavam se enrolando em seu pescoço. Na casa de Elvira, naquela noite, a menina voltou a ter pesadelos. Acordou gritando. Chorava e não queria que a tocassem. Apenas repetia uma frase entre soluços. Não quero que a mamãe chore. Não quero que a mamãe chore. Elvira a levou nos braços até o sofá. Abraçou-a a noite inteira. Não dormiu. Não fechou os olhos. Apenas pensou em algo que já não podia adiar. Havia chegado a hora de falar com Paula. Porque uma coisa era proteger a menina. E outra era permitir que a verdade se escondesse atrás de uma fachada que só traria mais dor. Lucia não precisava apenas de amor. Precisava de justiça. Mesmo que doesse. Mesmo que dividisse. Mesmo que destruísse tudo o que um dia pareceu estável. E Elvira já havia escolhido. Iria até o fim. Mesmo que esse fim levasse tudo o que ela conhecia. Porque há feridas que não se curam com o tempo. Há feridas que só se curam com a verdade. E ela estava pronta para abrir a porta. Mesmo que o que entrasse depois fosse uma tempestade. Elvira se preparou como quem se veste para uma guerra silenciosa. Não usou cores suaves nem se perfumou como costumava quando ia a reuniões importantes. Prendeu o cabelo, colocou sua jaqueta cinza de lã e colocou em sua bolsa a pasta com o desenho de Lucia. Aquele papel não era apenas um testemunho infantil, era a chave com a qual abriria uma conversa que não podia esperar mais. Discou o número de Paula. Desta vez não usaria intermediários. Nada de voltas. Nada de silêncios. Alô? Paula. Preciso falar com você. Hoje. Pessoalmente. Onde você disser. A voz de Paula soou desconfiada. O que aconteceu? Lucia. É sobre a Lucia. A pausa foi longa. Venha aqui em casa. Não quero que conversemos em público. Estarei aí em 1 hora. Ao desligar, Elvira olhou para a neta, que dormia no sofá, com o bichinho de pelúcia cobrindo o rosto. Pediu à vizinha Rosa que cuidasse dela. Rosa, uma mulher discreta e amável, assentiu sem fazer perguntas. Como se também soubesse que, quando uma mãe e uma nora combinam se encontrar em silêncio, é porque a verdade está prestes a explodir. Quando Elvira chegou, Paula a recebeu na porta com os olhos olheirentos. Tinha chorado, isso era evidente. Ou talvez não tivesse dormido. Ou ambas as coisas. Sentaram-se na cozinha. Não houve abraços. Tampouco palavras desnecessárias. Paula foi direta. Onde está minha filha? Está comigo. Bem cuidada. Embora quebrada por dentro. Quebrada por quê? Elvira não respondeu de imediato. Abriu sua bolsa e tirou a folha. Colocou-a sobre a mesa com delicadeza. Paula olhou. A princípio viu apenas um desenho de crianças. Mas seus olhos se detiveram nos detalhes. O homem da camisa azul. A mulher loira. A mulher de cabelo preto chorando. E o coração partido. Seu maxilar tremeu. O que é isso? Foi Lucia quem desenhou. Depois da noite em que voltei antes do previsto e a encontrei encolhida na varanda. Chorava. Não falava. Subi ao 2º piso, e vi. Seu marido. Com outra mulher. Na cama de vocês. Com um vinho. Rindo.
Enquanto sua filha chorava sozinha, Paula cobriu a boca. Não emitiu som. Não desabou ali. Levantou-se lentamente e foi para o corredor. Fechou a porta do banheiro. E só então permitiu-se chorar. Elvira não a seguiu. Deu-lhe espaço. Porque sabia que aquela era uma batalha interna que nenhuma palavra poderia aliviar. Depois de vários minutos, Paula voltou. Não tinha lágrimas nos olhos. Tinha uma calma perigosa. Uma que só brota quando a alma se parte em iguais porções de raiva e dignidade. Desde quando você sabia? Desde aquela noite. E não disse nada porque achei que você merecia ouvir quando estivesse pronta. Porque ele mentiu para você. Para a menina. Para todos. E por que você não me ligou antes? Porque Lucia precisava que eu a protegesse. E você precisava que isso viesse de frente. Não por telefone. Não como um boato. Como o que é, uma traição. Paula pegou o desenho. Dobrou com cuidado. Não para rasgar. Mas para guardar. Como se fosse uma prova em um julgamento. Ele sabe que você me contou? Não. Mas vai saber. E não me importa. Eu quero enfrentá-lo. Hoje. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar se foi capaz. Foi. Eu vi com meus próprios olhos. Quero que ele me diga. Quero ouvir como ele justifica. Quero ver se tem coragem de inventar uma mentira nova enquanto mostro o desenho da própria filha. Elvira assentiu. Entendia essa necessidade. Às vezes, a verdade não se aceita sem antes provar que o mentiroso é capaz de mentir mesmo quando não tem mais para onde fugir. Enquanto isso, Rafael almoçava com sua amante em um restaurante discreto. A mulher, de 30 e poucos anos, cabelo loiro perfeitamente alisado e um perfume caro, girava a taça com ansiedade. Até quando vou ser sua sombra? Perguntou sem rodeios. Você me prometeu que ia falar com ela. Não é tão simples, Valeria. Tenho uma filha. E eu? O quê? Uma eterna aventura? Mais uma. Já não sou uma adolescente. Quero algo real. Rafael olhou ao redor. O lugar não estava cheio, mas ele sentia que todo mundo podia ouvir aquela conversa. Não faça isso aqui. O quê? Dizer que estou cansando? Que ontem chorei porque você foi embora depois de ficar comigo como se eu não significasse nada? Isso não pode ser dito em voz alta? Valeria. Rafael, ou você conta, ou eu conto. Não me importa. Não vou continuar esperando. Ele sentiu o ar lhe faltar. Tudo o que tentava controlar desmoronava entre seus dedos. E ele nem sabia por onde começar a impedir. Ao chegar em casa, encontrou Paula sentada no sofá, com o desenho na mão. Temos que conversar, disse ela com voz firme. O que é isso? Diga você. Rafael se aproximou, olhou e ficou mudo. Engoliu seco. Não foi capaz de improvisar. Você vai ter coragem de negar? De olhar para isso e dizer que é uma fantasia infantil? Paula. Não, Rafael. Não me explique nada. Não quero ouvir você falar de vazios emocionais nem de busca pessoal. Só quero saber se você fez. Sim ou não? Rafael abaixou o olhar. Sim. Paula ficou imóvel. E a Lucia? Ela estava sozinha enquanto você se esfregava com outra na nossa casa? Eu não pensei que. Isso é o pior. Você não pensou. E agora? Espera que eu entenda? Que conversemos como adultos civilizados? Que eu te dê outra chance? Eu não sei o que quero. Estou confuso. Então esclareça-se longe de mim. E longe da nossa filha. Porque se você acha que vou permitir que a Lucia volte a pisar nesta casa enquanto você não souber o que significam respeito e vergonha, está muito enganado. Rafael tentou tocar o braço dela.
Paula se afastou como se queimasse. Não encosta em mim. Não desta vez. Ela saiu com passos decididos. Levava o desenho na mão. Não levou malas. Não disse adeus. Mas Rafael soube que aquela porta não se abriria de novo tão cedo. Horas depois, ligou para Valeria. Não posso te ver mais. O que você está dizendo? Que tudo foi para o inferno. Minha esposa sabe. Minha mãe também. Estou perdendo tudo. Não posso continuar. E você acha que pode simplesmente desligar tudo e pronto? Valeria, por favor. Não implora para mim, Rafael. Se você não vai enfrentar isso como um homem, eu vou enfrentar como uma mulher que cansou de ser usada. Quer ver até onde posso chegar? Eu não tenho nada a perder. E ela desligou. Elvira, na sua cozinha, preparava chá. Paula tinha lhe mandado uma mensagem, já falei com ele. Obrigada. Amanhã passo para ver a Lucia. Não tinha dito mais nada. Mas o tom era claro. A verdade tinha começado a abrir caminho. E com ela, a tormenta já estava dentro da casa. Elvira respirou fundo. Olhou o relógio. E pensou no que viria. No que ainda faltava desenterrar. Porque toda verdade, por mais necessária que seja, deixa escombros. E ela teria que caminhar entre eles. Com cuidado. Com força. Pela Lucia. Pela Paula. Pela dignidade que ainda mereciam resgatar. E porque ainda faltava a pior parte, reconstruir-se sem as mentiras que antes o sustentavam. Amanhã chegou com um ar estranho, como se o céu estivesse prendendo a respiração. Paula apareceu pontual, sem maquiagem, com uma mochila nas costas. Seu rosto não mostrava lágrimas, mas os olhos, fundos, falavam por ela. Lucia correu para seus braços, embora sem aquela euforia de outros tempos. Elas se abraçaram em silêncio, sem necessidade de palavras. Elvira observou a cena e soube que a menina já não era a mesma. E que Paula também não. Quer entrar? Perguntou Elvira. Não. Prefiro que conversemos aqui fora. Não quero que a Lucia escute nada. Está bem. Elas caminharam alguns metros até o pequeno jardim comunitário. Paula sentou-se no banco de pedra, e Elvira ao lado dela. A tensão cortava o ar. Pediu divórcio, disse Paula sem rodeios. E ele? Negou primeiro. Depois chorou. Depois implorou. E depois ficou em silêncio, como uma criança castigada. Isso me deu raiva. Muita. Porque ele não chorou por mim, Elvira. Chorou por ele. Por ter sido descoberto. E a Lucia? Vai ficar comigo. Vamos ficar na casa da minha irmã por enquanto. Mas preciso que você saiba que pode vê-la quando quiser. Eu te agradeço mais do que consigo expressar. O que você fez por ela, foi o que Rafael deveria ter feito desde o começo. Elvira sustentou o olhar dela. Não me agradeça. Só me prometa que vai protegê-la. Que vai cuidar dela como se fosse de cristal, porque ela é. E que vai permitir que ela se cure. Mesmo que doa vê-la quebrada. Já comecei a procurar uma terapeuta. Boa. Que trabalhe com crianças. Quero fazer o certo. Não vou repetir erros. Então você já está fazendo mais do que muitos fariam. Quando se despediram, Paula levou Lucia sem drama. Não houve cenas. Apenas aquela dor profunda de quem sabe que, a partir de agora, nada será como antes. Rafael voltou do trabalho naquela noite e encontrou a casa vazia. As luzes apagadas. O silêncio absoluto. Sobre a mesa, um envelope com seu nome. Não abriu imediatamente. Percorreu a casa, como se procurasse provas de que aquilo não era real. Viu o armário de Lucia sem roupas. A gaveta dos brinquedos vazia. O perfume de Paula já não estava no ar. Apenas o cheiro de madeira antiga e solidão.
Voltou para a mesa. Abriu o envelope. 2 folhas, uma, escrita por Paula, com uma letra firme e limpa. A outra, um desenho. O mesmo. O que Lucia tinha feito. O que ele achava que Paula tinha destruído. Vou embora. Não para castigar. Para me reconstruir. Porque continuar aqui seria viver sob os restos do que fomos. Não me odeie. Mas também não espere que eu volte como se nada tivesse acontecido. Cuida da tua alma, Rafael. Porque a minha está aprendendo a viver sem você. O desenho não tinha palavras. Não precisava. Era um espelho cruel. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina forçada e caos emocional. Rafael ia ao trabalho, mas não falava com ninguém. Demitiu 3 funcionários por erros menores. A secretária pediu demissão. A empresa, que vinha crescendo, começou a mostrar rachaduras. Clientes insatisfeitos. Projetos atrasados. Reclamações que antes se resolviam em minutos, agora levavam semanas. Valeria ligou para ele 3 vezes. Ele não atendeu. Ela insistiu até que um dia apareceu no escritório dele sem aviso. Vai continuar me ignorando? Não é um bom momento, Valeria. Nunca é quando é preciso ter coragem. Você não entende. Perdi minha filha. Minha esposa. Minha mãe. Não tenho cabeça para isso. E eu era o quê? Uma desculpa para você fugir da sua miséria? Não. Você não foi isso. Então me diz o que eu sou. Mais uma culpa na sua coleção? Rafael esfregou os olhos. Não posso te dar nada agora. Não estou bem. Não sou um homem que tenha algo a oferecer. Isso eu já sabia. Mas uma coisa é estar quebrado. Outra é se esconder atrás da própria ruína. Valeria saiu sem fechar a porta. E pela primeira vez em anos, Rafael ficou tremendo, com uma sensação que nunca tinha sentido, o medo de ficar verdadeiramente sozinho. Elvira o visitou 2 dias depois. Não avisou. Bateu à porta e esperou. Rafael abriu com aspecto descuidado, barba de vários dias e olhos apagados. Não vim te consolar. Tampouco te julgar. Só vim dizer uma verdade que talvez te sirva para algo. Pode falar. Você criou uma filha que tem medo de você. Uma filha que prefere desenhar o que sente porque não confia que você a escute. Você fez com que a sua mãe, que te sustentou quando você não era ninguém, tivesse que escolher entre a neta e o filho. E eu escolhi, Rafael. Escolhi. E não me arrependo. Rafael abaixou o olhar. Você acha que eu não sei? Então age como se soubesse. Não como uma criança mimada. Você é pai. Foi marido. E ainda pode ser um homem. Mas não enquanto continuar achando que o mundo gira em torno dos seus vazios. Estou perdendo tudo. Não. Você já perdeu. A única coisa que pode fazer agora é decidir se vai se enterrar com isso ou se vai se levantar para reconstruir o que restar. O silêncio entre os dois foi denso. Mas não era um silêncio de ódio. Era o de uma verdade que não precisava de enfeites. Antes de ir embora, Elvira deixou um caderno sobre a mesa. Escreve. Não importa se não sabes como começar. Mas coloca pra fora o que carrega aí dentro. Porque senão, isso vai te consumir por dentro. E eu não vou ficar olhando você se destruir. E foi embora. Nessa noite, Rafael abriu o caderno. E escreveu. No começo, apenas palavras soltas. Culpa, solidão, Lucia. Depois frases. Depois parágrafos. Ele não sabia se algum dia mostraria aquilo a alguém. Mas, pela primeira vez, se atrevia a falar sem ser interrompido pelo próprio ego. Paula, enquanto isso, levou Lucia à primeira sessão com a terapeuta. A menina não falou muito. Mas desenhou. Desenhou outra casa. Uma nova.
com janelas abertas. E um sol grande. A terapeuta sorriu. Isso é um bom começo, disse. Paula respirou. Pela primeira vez em semanas, sentiu que nem tudo estava perdido. Rafael continuava escrevendo. Todas as noites. Embora não dissesse, esperava que algum dia sua filha lesse. E entendesse que seu pai, ainda que tarde, tentou mudar. Mesmo entre os escombros. Mesmo quando já não havia ninguém aplaudindo sua transformação. Porque ele sabia que o verdadeiro perdão não se implora. Se trabalha. Em silêncio. Com paciência. Com verdade. Mesmo que doa. Mesmo que custe. Mesmo que já não haja aplausos. O primeiro passo foi reconhecer que não podia sozinho. Sentado diante da escrivaninha, com a folha em branco à sua frente, procurou na internet o número de um centro de apoio psicológico. Não contou a ninguém. Não comentou com seus funcionários, nem com Elvira, nem com Valeria, que já tinha desaparecido sem deixar vestígios. Fez isso por ele. Ou, talvez, pela parte dele que ainda não estava totalmente podre. Quero falar com alguém, disse a recepcionista por telefone, com a voz tensa. Alguém que não me conheça. Que não tenha pena de mim. Tem alguma preferência de terapeuta? Perguntou a mulher do outro lado. Só que não tente me justificar. Essa semana, Rafael se apresentou na consulta. O terapeuta era um homem mais velho, de olhar neutro. Recebeu-o sem perguntas. Apenas indicou um sofá e lhe ofereceu um copo de água. Fala quando estiver pronto. No começo, Rafael só falava do trabalho, dos problemas econômicos, da empresa que estava desmoronando. Mas com o passar das sessões, seu discurso começou a ruir. O que antes eram reclamações de trabalho, agora eram confissões. Medo. Arrependimento. Solidão. E uma culpa que não ia embora. Você diz que não sabe por que fez o que fez, disse o terapeuta, mas sua história está cheia de decisões. Ninguém tropeça na infidelidade. Caminha-se até ela. Mesmo que doa admitir. Rafael não respondeu. Apenas assentiu. Fora da consulta, tentava se reconstruir com pequenas ações. Começou a colaborar em um refeitório comunitário. Não por obrigação, mas por necessidade. Preparar comida para desconhecidos lhe dava um propósito, algo para fazer com as mãos quando a cabeça se enchia de remorso. Ali ele não era o licenciado Rafael Montenegro. Era simplesmente Rafa. O que descasca batatas. O que lava pratos. O que escuta sem falar. Certa manhã, enquanto recolhia cadeiras, uma menina do bairro o abraçou do nada. Obrigada pelo bolo de ontem. Minha mãe chorou de alegria. Rafael sentiu um nó na garganta. Por que não lembrava a última vez que tinha feito alguém chorar de alegria? Nessa noite, ao voltar para casa, encontrou sua mãe sentada na varanda, com uma caixa nas mãos. Vim devolver algo que não é meu, disse Elvira. Era uma caixa de madeira, com iniciais esculpidas à mão, AM. Dentro, havia cartas, fotos antigas e uma folha dobrada várias vezes. Isso aqui foi teu pai quem deixou. Nunca te entreguei. Você não estava pronto. Talvez agora esteja. Rafael leu a carta naquela mesma noite. Seu pai, falecido quando ele ainda era adolescente, havia escrito com tinta trêmula porém firme: Filho, não existe manual para ser homem. Tampouco existe para ser pai. Mas há uma regra que não falha: proteja os seus mesmo quando não souber como amá-los. O amor nem sempre parece com o dos contos. Às vezes é duro. Às vezes é silêncio. Mas sempre é presença. Ele chorou. Não de tristeza. Chorou porque, pela primeira vez, se sentiu visto por alguém que já não estava. Com o passar das semanas, Rafael criou coragem para pedir para ver Lucia. Não queria forçar nada. Então fez isso através de Paula. Com respeito. Com prudência.
Não quero que ela pense que a abandonei, escreveu numa mensagem. Só quero que saiba que estou aqui. Que estarei, mesmo que não me veja. Paula não respondeu de imediato. Demorou 3 dias. Mas aceitou. Poderás vê-la no parque. Comigo. Não a sós. Não por enquanto. Rafael chegou antes da hora. Levava na mochila um bichinho de pelúcia velho que Lucia adorava. Paula chegou pontual, com Lucia pela mão. A menina ficou parada ao vê-lo. Não correu. Não sorriu. Apenas o observou. Olá, Lucia, disse Rafael, agachando-se para ficar na altura dela. Senti muito a tua falta. Lucia o olhou sem falar. Paula fez um sinal para que se aproximasse, mas a menina não se moveu. Rafael não insistiu. Abriu a mochila, tirou o bichinho de pelúcia e o deixou sobre o banco. Trouxe para você, caso quisesse ficar com ele. Pode levar. Ou não. Como você quiser. Lucia pegou o brinquedo com cuidado. E sentou na outra ponta do banco, abraçando-o. Não disse nada. Mas também não se afastou. E para Rafael, isso já era uma vitória. Nos dias seguintes, Rafael continuou com sua rotina no refeitório, suas sessões de terapia e suas visitas silenciosas ao parque. Às vezes Lucia lhe lançava um olhar. Outras vezes, apenas se sentava com a mãe, enquanto ele esperava à distância. Elvira, enquanto isso, o observava com ceticismo, mas também com certa esperança. Não falava muito com ele. Apenas lhe enviava, de vez em quando, pequenos lembretes de que estava de olho. Uma nota com uma frase. Um recorte de jornal sobre paternidade. Uma citação bíblica na caixa de correio. Numa tarde, Paula passou em frente ao refeitório comunitário. Não tinha essa intenção. Apenas fazia parte do seu caminho habitual. Mas ouviu. Rafael estava servindo comida a um grupo de crianças. Ria. Uma das pequenas o abraçava pela cintura. Outra sujava sua camisa com molho, e ele não se irritava. Apenas ria. Paula ficou parada na calçada. Observando. Lembrando. E sentindo algo que não queria sentir. Porque aquele homem não era o que a havia traído. Mas também não sabia se era real. Nessa noite, ela perguntou a Lucia. Você gostaria de convidar o papai para o seu próximo desenho na escola? Lucia deu de ombros. Não sei se ele vai querer ir. E se você pedir a ele? A menina abaixou a cabeça. Talvez. Se ele não gritar. Se ele não chorar. Paula sentiu uma fisgada. Porque a lembrança mais vívida que sua filha tinha do pai eram seus gritos. E isso doía mais do que qualquer infidelidade. Rafael, por sua vez, havia recebido uma última mensagem de Valeria. Fria. Dura. E direta. Eu tenho fotos. Conversas. Se você não me der uma resposta, eu as tornarei públicas. Ele a chamou. Pela última vez. Não há mais história para contar, disse ele. O nosso foi uma ferida, não um amor. Se decidir falar, vá em frente. Não tenho mais nada a perder. Mas não espere que eu me ajoelhe. Valeria ficou em silêncio por alguns segundos. Então você já mudou. Porque antes você teria se ajoelhado por orgulho. Talvez. Mas agora caminho por dignidade. E é mais difícil. Ele desligou. E soube que essa história também estava encerrada. Elvira o visitou naquela mesma noite. Desta vez, com uma sacola de comida. Não vim te consolar, disse ela, sentando-se à mesa. Mas também não vim brigar. Então? Vim te dizer que eu te vi. E que não basta. Mas é um começo. Não espero aplausos. Eu sei. Mas talvez você espere algo pior, que te perdoem sem que você mereça. E isso você não vai conseguir. Vai ter que merecer.
dia após dia. Até que não seja mais preciso pedir. Rafael assentiu. Obrigado por não ter me soltado de vez. Nunca te soltei. Só me soltei da tua miséria. Mas não de você. Comeram em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que a comida não tinha sabor de castigo, e sim de oportunidade. Lá fora, a noite estava fria. Mas lá dentro, uma pequena chama se acendia. Não era reconciliação. Não era redenção completa. Mas era o começo de algo mais importante, a dignidade que só nasce quando a gente enfrenta de verdade a própria sombra. E decide continuar caminhando. Mesmo sem aplausos. Mesmo quando já não há plateia. Porque às vezes, a verdadeira mudança não faz barulho. Só transforma. Tinha passado 1 ano. 12 meses exatos desde aquele dia em que Paula saiu pela porta com Lucia pela mão, e Rafael ficou olhando o vazio de sua própria ruína. Aquele ano não trouxe milagres imediatos. Não houve reconciliações forçadas nem abraços cinematográficos. O que houve foi trabalho. Constância. E dor. Muita dor. Rafael já não morava na mesma casa. Havia alugado um pequeno apartamento perto do parque onde costumava encontrar-se com Lucia. Reduzira sua participação na empresa da família a um papel simbólico. Dedicava a maior parte do seu tempo a colaborar com centros de apoio para homens em crise. Sua carta, aquela que escrevia todas as noites em silêncio, foi a que um dia leu em uma dessas reuniões. Ninguém o aplaudiu. Mas também ninguém o julgou. E isso bastou. Vim contar a vocês o que nunca contei à minha filha, disse diante do grupo, com voz firme. Que fui um covarde. Que a traí sem levantar a voz. Que destruí minha família com a mesma calma com que se joga uma xícara quebrada no lixo. Mas estou aqui porque quero aprender a ser alguém que vale a pena. Mesmo que ela nunca me diga isso. Mesmo que nunca volte a me olhar como antes. Um dos participantes, um homem de rosto endurecido, levantou-se e o abraçou. Ninguém disse nada. Porque o silêncio, ali, também era uma forma de redenção. Enquanto isso, Paula seguia seu próprio caminho. Nunca cortou o contato por completo. Rafael podia ver Lucia nos fins de semana, sob certas condições. A menina tinha voltado a sorrir, embora ainda carregasse a sombra das lembranças. Paula havia se agarrado à terapia, tanto para sua filha quanto para ela mesma. E embora não falasse de Rafael com afeto, já não falava com ódio. Mencionava-o como quem fala de uma cicatriz que deixou de doer, mas que ainda se vê no espelho. Elvira, por sua vez, tinha recuperado certa paz. Voltava a tricotar nas tardes, a cuidar de suas plantas. Embora não perdesse nenhum detalhe do que acontecia. Às vezes visitava Rafael sem avisar. Outras vezes falava com Paula para saber como estava Lucia. Mantinha o equilíbrio exato entre intervir e deixar que cada um sarasse no seu tempo. Um dia, enquanto estavam sentadas na cozinha, Elvira disse a Paula: Não o perdoe por ele. Perdoe-o por ela. Paula a olhou sem entender. Para que Lucia não carregue o rancor. Porque as crianças sempre acabam pagando guerras que não lutaram. Paula não respondeu. Mas naquela noite, quando Lucia pediu para ver seu pai na apresentação escolar, ela não hesitou. Tudo bem, meu amor. Vamos convidá-lo. Rafael recebeu a ligação de Paula com o coração apertado. É no auditório da escola. 7 da noite. Não chegue tarde. Não havia tom afetuoso. Não havia segunda intenção. Mas Rafael sentiu que era a primeira porta real que se abria depois de muito tempo. No dia da apresentação, Rafael vestiu a mesma camisa que usará na última vez em que abraçara Lucia sem que ela se afastasse. Chegou cedo. Sentou-se na última fila. Não cumprimentou ninguém. Apenas esperou. O pano subiu, e as crianças começaram a cantar. Lucia apareceu no centro do palco, com uma flor de papel no cabelo. Procurou com o olhar.
viu-o. E não sorriu. Mas seus olhos brilharam. Ao final da apresentação, enquanto os pais aplaudiam, Lucia desceu correndo do palco. E sem pensar, sem olhar para mais ninguém, correu até ele. Senti sua falta, papai. Rafael se agachou e a abraçou com força. Desta vez eu não vou me perder. Não fez promessas vazias. Não pediu outra oportunidade. Apenas abraçou. E esperou. Paula os observava de longe. Não chorou. Não sorriu. Mas algo dentro dela também se suavizou. A história dessa família não terminou com e viveram felizes. Porque a vida real não é um conto. É uma construção. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Às vezes entre lágrimas. Às vezes entre silêncios. Rafael nunca voltou a ser o homem que foi. E isso foi o melhor que poderia ter acontecido. Porque só quando algo se quebra por completo é que se entende como reconstruí-lo com verdade. Lucia cresceu com a certeza de que seu pai a havia machucado, mas também com o exemplo de que um coração arrependido pode se transformar. Que a dor não precisa ser herdada. Que é possível romper o ciclo. E Elvira, do seu cantinho no jardim, olhando como a vida seguia seu curso, compreendeu que Deus não castiga. Deus ensina. E às vezes, a lição mais dura é aprender a esperar. A confiar que o tempo não apaga o que aconteceu, mas pode fazer florescer algo novo sobre a terra queimada. A história termina aqui. Mas não a mensagem. Porque, neste mundo onde se aplaudem as aparências, o que é verdadeiramente corajoso é pedir perdão de verdade. Mudar de verdade. Amar, de verdade. E você que chegou ao fim desta história, lembre-se disso. Nem sempre o amor basta. Mas o arrependimento genuíno pode, sim, abrir novas portas. E às vezes, só às vezes, o que se perdeu não se recupera. Reinventa-se. Com a ajuda de Deus. Se esta história comoveu você, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante. De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.